Olá galera, amantes da química e do conhecimento, muitíssimo obrigado por acessar este canal que está destinado a falar de química e algo mais. No entanto, nesta aula nós iremos falar exclusivamente de química. Professor, qual é o tema da aula, professor? Cinética química. Nós vamos ver como acelerar e como retardar uma reação química. Professor, muito interessante. Gostaria muito de acelerar algumas reações químicas que eu julgo muito importante, como a cicatrização de um ferimento, como a digestão de uma carne vermelha no meu estômago, professor. E também gostaria de desacelerar, retardar alguma reação química. Sim, professor, gostaria muito de retardar a reação química de envelhecimento. Não sei se você ainda se preocupa com isso. Você deve ser muito jovem, sim, mas nós podemos, mesmo que não na plenitude, não como nós gostaríamos, mas conseguimos mexer na cinética de uma reação química, na velocidade de uma reação química. Como? Alterando alguns fatores, algumas circunstâncias, algumas situações que interferem na reação química. E nesta aula nós veremos dois. Sim, esta aula ela é a síntese de um trabalho que eu fiz com os meus alunos do segundo ano, onde nós reagimos um comprimido efervescente em 4 situações. Nós reagimos o comprimido na água a temperatura ambiente, na água resfriada, na água aquecida e na água a temperatura ambiente, mais o comprimido pulverizado, tornado pó. E aí nós analisamos a velocidade da reação química nessas 4 situações e trabalhamos as circunstâncias, as teorias, as explicações para obtermos esses resultados. Portanto, eu quero ser bastante claro e objetivo e dizer do que este vídeo, do que esta aula irá tratar. O que nós iremos abordar nesta aula? Nós iremos definir o tema cinética química, nós iremos calcular a velocidade média de uma reação química, nós iremos ver alguns fatores que interferem na cinética, na velocidade de uma reação química e nós iremos aplicar todo esse conhecimento construído e, claro, iremos abordar muito mais. Então, venha comigo, esteja comigo e navegamos neste rio de conhecimento e neste oceano que é a química. Muito bem. Então, como eu vos disse, nós realizamos uma experiência. Professor, como foi essa experiência? Fiquei muito curioso, professor. Gostaria de ser seu aluno presencial para poder executar essas experiências, professor. Não sei se teria como, tá? Eu estou aqui deste lado da cidade, deste lado do país, desse lado do planeta, neste ponto do universo e quem sabe você está em qualquer outro ponto deste planeta, universo, país, cidade, mas nós estamos aqui neste momento e você pode então se deleitar nesta aula. Muito bem, tá? Então nós fizemos o seguinte, pegamos 100 ml de água, a quantidade de água deve ser a mesma, foi a mesma para as 4 situações do comprimido. Veja aqui, ó, a forma do comprimido inteiro, inteiro, inteiro e em pó. E aí nós medimos a temperatura da água, tá? E na temperatura ambiente, aqui nós temos os resultados, aqui na nossa cidade em Curitiba estava um dia um pouquinho frio, então a temperatura ambiente era de 13 graus Celsius e depois resfriamos a água para 2 graus Celsius, depois aquecemos a água para 70 graus Celsius e depois o comprimido em pó na temperatura ambiente também de 13 graus Celsius.
Celsius. Muito bem. Então, nós medimos a temperatura, nós pesamos uma certa quantidade, uma certa fração do comprimido, sim. Professor, por que não reagiu um comprimido inteiro, professor? Você sabe, né? Nós não estamos assim rasgando dinheiro. Então, peguei uma fração do comprimido para poder render. Então, pesamos ali uma fração do comprimido, no comprimido inteiro deu 2 gramas, depois 2 gramas, quando reagimos ele na água quente foi 2,5 gramas, e no pó mediu 3 gramas. Você vai dizer, professor, não vai alterar os resultados, essas diferenças de gramas aqui? Não deveria ser a mesma grama, a mesma massa para todas as situações? Não. Não vai interferir porque nós vamos inserir aí o tempo. Tá? O tempo vai tirar essa diferença aí das massas. Se nós fôssemos colocar o mesmo tempo de reação para as 4 situações, aí sim nós teríamos que ter exatamente a mesma massa para as 4 circunstâncias. Mas como o tempo ele não vai ser fixo, o tempo ele vai ser medido até o final da reação química, então nós podemos ter diversos valores da massa aqui. Tá? Então, foi medido a temperatura da água em cada situação, depois medido a massa do comprimido em cada situação, e aí então foi executado a experiência. Eu filmei e vou colocar aqui então para você observar o comprimido reagindo nas 4 situações, e eu quero chamar a sua atenção, tá, em alguns pontos do vídeo. É rapidinho aqui, vamos executar então aqui. Cadê? Vamos executá-lo. Então, aqui está o comprimido na temperatura ambiente. Observe a reação química cinética, observe, é uma reação relativamente sendo executada com uma velocidade relativa, né? Uma velocidade até interessante. Observe, deixa eu voltar aqui, observe. Agora nós vamos fazer na água fria. Observe que a reação química ela é bem desacelerada. Nossa, muito bem desacelerada. Agora você vai observar a reação química ocorrendo na água quente. Observe que a reação é muito mais rápida. Ela é acelerada. Agora, a reação química com o comprimido em pó. Aqui sim, aqui a velocidade da reação química ela é muito rápida agora, tá? Então ali ainda era a reação química na água quente, observe, tá? A reação ela é realmente bastante acelerada com a água quente. Professor, qual é a temperatura da água, professor? Já nós voltamos no slide lá e você lembra. Agora aqui em pó, né? Aqui ó, foi colocado pó, jogado tudo de imediato, e aí a reação química é praticamente quase que instantânea. Observe a reação muito acelerada. Professor, então, professor, qual é a reação química que ocorre ali, professor? Então, observe, ó, nós temos a temperatura ambiente 13 graus Celsius, aí a água resfriada 2 graus Celsius, aí a água aquecida 70 graus Celsius e o comprimido em pó 13 graus Celsius, é a temperatura ambiente. Tá, então aqui nós temos os valores. Olha o tempo da reação. Nós podemos observar, então, que, de fato, quando o comprimido está na forma pó, veja o tempo da reação, 17 segundos. Isso vai indicar que a reação química foi muito mais rápida quando o comprimido foi em pó, porque o tempo foi menor, evidentemente. Quanto menor tempo levar para a reação química ser executada, evidentemente a velocidade da reação vai ser maior. Aí depois na água quente, a 70 graus Celsius, foi a segunda mais rápida. O tempo foi 25 segundos, um tempo bem pequeno. Agora, a 2 graus Celsius, observe o tempo da reação, 91 segundos. Tá? Agora, antes de nós calcularmos a velocidade da reação química, você pode perguntar, professor, eu gostaria de saber, professor, qual é a reação química que ocorreu ali, professor? Bom,
No comprimido nós temos ali algumas substâncias, né? E a principal, nesses comprimidos efervescentes, a principal é o bicarbonato de sódio, cuja fórmula molecular é exatamente essa aqui, o NaHCO3. Então, aqui nós vamos ter, então, o bicarbonato de sódio. Ah, professor, olha, eu tenho uma tia que diz o seguinte: quando ela não está muito bem do estômago, quando ela come demais, exagera, professor, ela nem toma Eno, nem toma Sorrisal, nem toma comprimido efervescente, professor, sal de fruta. Ela toma direto bicarbonato de sódio, professor. Não pode tomar diretamente o bicarbonato de sódio, exatamente porque ele vai alcalinizar muito o seu estômago, o estômago da pessoa, e aí o corpo vai ter que contrabalancear essa alcalinização, e aí a quantidade de ácido clorídrico de suco gástrico vai ser maior, o corpo vai produzir. Exatamente, o corpo vai produzir uma quantidade excessiva desse suco gástrico e vai, evidentemente, piorar a situação, né? Então, o sal de fruta, ele é exatamente balanceado, ele tem aí substâncias exatamente para manter um pH no estômago interessante, que não vai fazer com que o corpo tente trabalhar no sentido oposto, produzindo mais suco gástrico, tá? Então eu tenho inclusive outros vídeos abordando este assunto aí, e também posso gravar outros vídeos que aprofundam este tema, mas só para lembrar-lhe que a sua tia não está fazendo algo correto. Então, nós temos aqui o bicarbonato de sódio, então ele vai ser dissolvido em água, e essa dissolução ela vai produzir o carbonato de sódio, aqui, carbonato de sódio, e água, evidentemente, e gás carbônico. Professor, então aquele gás, aquelas bolhas que saem, aquela efervescência, ela está relacionada ao gás carbônico que é liberado. Sim, muito bem. E esse carbonato de sódio, você lembra das regras de solubilidade, que os carbonatos da coluna 1A dos metais alcalinos, todos eles são solúveis. Então, esse carbonato de sódio vai estar solubilizado em água, tá? Na forma de íon sódio e íons carbonato. Muito bem. Esse aqui quer dizer aquoso, porque ele está todo ele dissolvido em água. Então, esta é a reação química que ocorre ali. O bicarbonato de sódio, ele está reagindo, se dissociando em carbonato de sódio, tá? Água e gás carbônico sendo liberado. Muito bem, professor. Agora, professor, como é que calcula a velocidade da reação química? E eu lembro, professor, que tu me falaste que a gente ia definir, a gente ia trabalhar com definição. Sim, eu acabei me esquecendo. Cinética química é um ramo da química que estuda a velocidade com que as reações químicas se processam, a taxa de rapidez com que uma reação química é realizada, executada, e os fatores que alteram a cinética de uma reação, ou seja, a velocidade de uma reação. Este é um ramo bastante importante da química, tá? Então, vamos ver como que é calculada a velocidade dessa reação química. Bom, de uma maneira muito assim, direta, a velocidade média de uma reação química, ela é calculada pela variação. Neste caso, como nós estamos analisando a massa, nós vamos ver a variação da massa pela variação do tempo. Professor, mas e se eu estiver trabalhando com uma substância onde nós não analisamos a variação da massa, nós analisamos a variação da
concentração, professor? Então, daí vai ser a variação da concentração dividido pelo tempo, pela variação do tempo. E se eu estiver medindo, professor, a variação da pressão? Eu estou trabalhando com gases, professor. Então, vai ser a variação da pressão pela variação do tempo. Ou seja, depende o que você está quantificando na reação. O que você está medindo? Você está medindo a variação da massa, então vai ser a variação da massa na variação de um determinado tempo, concentração, pressão e assim sucessivamente. Neste caso em questão, nós estamos trabalhando, medindo a variação da massa. Então, nós vamos dividir a variação da massa pela variação do tempo. Ali, na primeira circunstância, vai ser 2 gramas dividido por 51 segundos. Então, esta divisão vai ser 0,039 gramas por segundo. Então, na situação do comprimido inteiro, na temperatura ambiente, a velocidade da reação química foi 0,039 gramas por segundo. Professor, e na temperatura fria, professor, na temperatura baixa, tá? Na temperatura baixa, 2 graus Celsius, veja aqui, vai ser 2 dividido por 91. 2 dividido por 91 vai dar 0,022 gramas por segundo. E na temperatura alta, professor, 70 graus Celsius, vai ser 2,5 dividido por 25, ou seja, vai ser 0,1 grama por segundo. E na temperatura ambiente, o comprimido na forma pó vai ser 3 dividido por 17, portanto, 0,176 gramas por segundo. Então, observe em qual situação a reação química foi mais rápida. E exatamente como nós já havíamos previsto, na forma pó, 0,176. A segunda mais rápida, na temperatura alta. Sim, na temperatura alta, 70 graus Celsius, a reação química é 0,1 grama por segundo. E em qual situação foi mais lenta, professor? Na temperatura baixa, de 2 graus Celsius. Então, professor, a reação química ela é desacelerada na temperatura baixa? Sim, 0,022. Perfeito. Agora, como eu digo para os meus alunos, essas são as nossas observações. Fazer ciência é um trabalho maravilhoso, um trabalho, muito gratificante, muito empolgante. E nós que fazemos ciência, nós é que o dizemos isto. Fazer ciência exige você analisar, observar, repetir, você pensar e aí você argumentar e teorizar para poder explicar o que você está observando no fenômeno. Então, nós precisamos tentar entender e explicar o porquê que a reação química na forma pó, ela é acelerada, na temperatura alta também ela é acelerada e no caso, na temperatura baixa, ela é desacelerada. Sim, então nós entramos na segunda parte aqui da aula para tentar explicar esta situação. Muito bem, então vamos tentar explicar. Duas substâncias químicas para reagir, é imprescindível que haja algumas situações, algumas condições. Professor, quais são as condições para que duas substâncias químicas possam reagir, professor? Está aqui as condições. Elas precisam ter afinidade química uma com a outra. Sim, duas substâncias químicas, elas precisam ter uma certa atração, uma certa afinidade para que possam reagir. Então, aí você vai observar por que o ouro ele oxida muito mais lento, ele praticamente nem se oxida e o ferro tem uma oxidação bem mais acelerada. Por quê? A afinidade química do ferro com o oxigênio é
alta e a afinidade química do ferro, do ouro com o oxigênio é baixa. Então, duas substâncias químicas precisam ter afinidade química para reagir e também elas precisam ter contato. Duas substâncias químicas ou mais, para reagir, elas precisam ter contato. E aí, eu lhe digo o seguinte: quanto maior o contato entre os reagentes, mais rápido, mais beneficiado, favorecido será a reação química. Sim, e aí nós podemos entender, professor, então agora nem precisa falar, professor, eu já sei, professor. Então agora eu já sei por que na forma pó, professor, a reação química foi acelerada. Sim, porque na forma pó, o contato entre o comprimido e a água, ele é maximizado. Sim, você está absolutamente certo. Você é uma pessoa, um aluno extremamente inteligente, perfeito. E na forma comprimido, compacto, professor, o contato entre o comprimido e a água, ele é minimizado. E aí a reação química é desfavorecida. Perfeito, bingo, 100 para você. Se você tivesse presencial comigo agora, eu anotaria o seu nome e colocaria um ponto na sua média por esta sua conclusão perfeita. Muito bem. Professor, então é isso. Quanto maior contato, mais rápida a reação química. Sim, quanto menor contato, né? Evidentemente é o oposto. Mais lenta a reação química. Agora, professor, eu preciso que você me explique por que na temperatura alta a reação química é acelerada e na temperatura baixa é desacelerada, professor. Por favor, explique-me isso aí também que eu quero entender. Sim, o seu pedido é uma ordem. Vamos lá então. Observe aqui, olha. Aqui nós temos, portanto, um cilindro, tá? Imagine que isso aqui seja um cilindro, onde nós temos duas substâncias químicas que irão reagir entre si. Dois gases, digamos que seja os gases hidrogênio e gás oxigênio. Não, é uma reação muito exotérmica, é uma reação que libera muita energia e pode causar uma explosão. Então, digamos que seja hidrogênio e nitrogênio, tá? Para formar o gás amônia. Muito bem, tá? Então, digamos que os azulzinhos sejam os hidrogênios, os verdinhos os nitrogênios, tá? Então, eles estão confinados neste cilindro aqui. E aí eu quero dizer o seguinte, olha, todas as partículas que compõem todos os materiais têm um certo grau de agitação. Sim, eles estão agitados, todas as substâncias. Professor, está um frio danado aqui em Curitiba, professor. Mesmo assim, você pode dizer que as partículas que compõem os diversos materiais estão com grau de agitação, professor? Sim. Olha, para as partículas que compõem um corpo cessar totalmente a sua agitação, nós teríamos que chegar no zero absoluto, ou seja, na temperatura de 0 Kelvin, tá? Então, todas as partículas têm um certo grau de agitação. E à medida que nós aumentamos a temperatura de um sistema, se nós aumentarmos a temperatura de um sistema, o grau de agitação das moléculas, ele irá aumentar. Ah, professor, então é isso. Se eu aqueço a água, se eu estou com a água no fogo, eu estou aumentando a temperatura da água, as partículas que compõem a água, elas irão se agitar mais. E vai chegar um ponto que elas irão se agitar tanto que elas irão saltar para o meio ambiente em forma de vapor. Perfeito! Mais uma vez eu gostaria de lhe dar uma nota na média, porque você tem um raciocínio muito rápido, muito claro, e muito objetivo e muito correto. Perfeito! Sim, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Então, se nós aquecermos esse sistema, essas partículas irão agitar-se mais e o número de colisões entre elas
aumentará. E se aumentará o número de colisões, evidentemente que a reação química vai ser favorecida. Neste ramo do conhecimento cinética química tem uma teoria chamada teoria das colisões. Duas partículas, duas substâncias para reagir, elas precisam entrar em contato e elas precisam colidir, tá, entre si. Essas colisões têm que ser colisões efetivas. Então, eu aumentando a temperatura, esse triângulozinho significa aquecimento, eu aumentando a temperatura, essas partículas irão agitar-se mais e aí a reação química vai ser favorecida. Professor, então nem precise completar o raciocínio, professor. Agora eu já sei por que, professor, que quando a minha mãe acha uma promoção de uma costela, como eu adoro uma costela de panela, professor. Ela acha uma promoção na segunda-feira, mas vai fazer essa costela no sábado. Ela compra essa costela, faz no sábado, professor, e a costela sai maravilhosa, não estraga. Agora eu sei, professor, porque ela coloca no congelador e congelando, baixando a temperatura, professor, o grau de agitação vai diminuir e as reações químicas de um sistema ou de um corpo vão ser desaceleradas e aí, no caso da costela, ela vai poder conservar-se por mais tempo. Sim, você tem um raciocínio maravilhoso, você deve seguir a carreira de ciências, você deve seguir a carreira e se formar, se tornar um cientista maravilhoso, uma grande cientista e trazer muito progresso, muita prosperidade para a humanidade, porque você tem um raciocínio muito, muito bom. Exatamente, o oposto é verdadeiro. Se aumentar a temperatura, o grau de agitação das moléculas aumenta e a reação química é favorecida, se eu diminuir a temperatura, o grau de agitação das moléculas diminui e a reação química é desfavorecida. Professor, eu sei que, professor, esse raciocínio, esta teoria, este conhecimento explica, professor, muitas coisas, professor. Sim, exatamente. Veja só, olha, veja só. Essa questão aqui, ó. Por que os vegetais crescem mais no verão? Por que cortamos com mais frequência os cabelos no verão? Sim, os meninos que gostam de ficar com o cabelo na grife, eles vão no salão com muito mais frequência no verão. Por quê? Porque no verão a temperatura é maior, as reações químicas do nosso metabolismo são aceleradas e, em consequência disso, as unhas, o cabelo, né, vão crescer numa rapidez muito maior do que no inverno, que as reações químicas são desaceleradas. O nosso metabolismo é desacelerado. Até, inclusive, numa certa ocasião, a gente recebe alunos de diversos pontos do país aqui na nossa escola, principalmente alunos atletas que vêm tentar a sorte, a vida aqui nos clubes da capital. E a gente recebe alunos também de lugares quentes. Em uma certa ocasião, eu recebi uma aluna que era da Bahia, então os nossos irmãos da Bahia, saudações, eu vos amo esta terra, que terra maravilhosa, que calor, que praias lindas. E depois de um certo tempo, eu perguntei para ela se ela estava gostando, se ela estava já ambientalizada. Ela disse: professor, eu estou adorando a cidade, professor, tenho saudade da minha terra, porque é uma terra linda, mas estou adorando a cidade aqui de Curitiba, mas estou com um problema. 6 meses, professor, e eu já ganhei 6 quilogramas, professor. Como o clima aqui, ainda mais no inverno, é um pouco mais gelado, então o metabolismo é desacelerado, várias reações químicas são desaceleradas, e aí as pessoas tendem a ganhar peso. É muito relativo, depende de organismo para organismo, mas no geral funciona assim. Professor, essa outra questão, professor. Como conservar e impedir a oxidação de um objeto de metal, por exemplo, ferro? O que você faz para proteger o portão de sua casa contra a ferrugem? Você pinta. Sim, mas por que pintar, professor, vai conservar? Porque você vai diminuir o contato.
Sim, você vai diminuir o contato do oxigênio com o ferro. E para o oxigênio e o ferro reagirem, eles precisam entrar em contato. Você pintando, você diminui, você minimiza o contato e aí você desfavorece a reação química. Professor, olhe, eu descobri, professor, que para preparar, professor, uma costela, uma carne que seja assim, precise de um pouco mais de capricho no cozimento, é muito mais eficiente, professor, preparar numa panela de pressão. Por quê, professor? Tem vários fatores, né? Como nós não estamos analisando a questão de pressão, a panela de pressão, evidentemente, o próprio nome já diz, a pressão interna é muito maior que a pressão ambiente, mas não estamos trabalhando a questão pressão, trabalharemos em vídeos posteriores. A questão aqui é a temperatura. Internamente, na panela de pressão, a temperatura ela pode atingir até 120 graus Celsius. E externo, uma panela aberta, a temperatura pode atingir no máximo 100 graus Celsius. Então, claro que 120 graus Celsius, uma temperatura bem maior, vai favorecer as reações químicas de cozimento do alimento. Então, as reações químicas de cozimento serão mais eficientes e mais rápidas. Muito bem. Por que, professor, a gente encontra restos mortais milenares na Sibéria, nos polos, nos altos das montanhas, em lugares frios, e nós não encontramos, por exemplo, na África, não encontramos no sertão nordestino? Por quê, professor? Exatamente por isso, por causa da temperatura. A temperatura baixa, ela vai desfavorecer, retardar as reações químicas, e aí nós podemos encontrar, inclusive, restos mortais de animais milenares, muito bem conservados nesses lugares frios. E, claro, em lugares quentes, evidentemente, que essas reações químicas de decomposição serão aceleradas, sem falar, evidentemente, em outros animais que certamente irão se alimentar dos restos mortais ali de algum ser vivo. Porque precisamos mastigar bem os alimentos antes de ingeri-lo. É aquela questão do contato. Você mastigar aquele bife meia sola que a sua mãe prepara. Sim, a sua mãe prepara aquele bife meia sola com um pouco de cebola, tempero maravilhoso. Que delícia. Você só colocar esse bife meia sola na boca, dar uma rebolada e mandar para o estômago, você vai dificultar a digestão, porque o contato deste alimento com as enzimas que irá digeri-lo vai ser minimizado. Uma vez que você mastiga, tritura bem esse alimento, você vai maximizar o contato entre o alimento e as enzimas, favorecendo, evidentemente, as reações químicas. E aí, para nós fecharmos, qual medicamento terá um efeito mais rápido? Em comprimido ou em líquido? Evidentemente em líquido. Por quê? Porque na forma líquida o contato entre esse líquido e as enzimas que irão absorver este medicamento e lançar para a corrente sanguínea, esse contato ele é maximizado. Muito bem, meus estimados, queridíssimos, excelentíssimas, maravilhosas alunas, nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Fica aqui meus sinceros agradecimentos, um grande abraço. Você pode voltar, você pode acelerar, desacelerar esse vídeo e aproveitar e reaproveitar todas as informações colocadas nela. Um grande abraço e te espero na próxima.